noite. Bem-vindo a mais um episódio do Ligo Flow Podcast. Estamos aqui hoje, eu com as minhas amigas maravilhosas do Flow, trazendo aqui mais uma discussão para as mulheres que nos assistem aí diariamente, não porque os homens também, né? Bom, hoje, olha só o nosso tema. Ser mulher dá trabalho? Dá trabalho? Dá? Acho que um pouco, né? Mas também traz felicidade, mas dá trabalho, dá trabalho. Tudo que dá trabalho traz boas coisas pra gente, né? Fiquem com a gente que vai ser interessante. Às vezes eu brinco, na próxima não quero vir mulher. Pois é. Eu às vezes digo isso também, mas eu me arrependo logo depois. Eu não sei se eu me arrependo, porque eu acho que é tão mais... sei. Então vamos falar disso, pontos, né? É isso vamos aí. discutir sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. E para vocês, a gente pede aqui, nos sigam, comentem, compartilhem. A gente, inclusive, no final, vai lembrar aqui que a gente quer ouvir de vocês, o que vocês acham sobre esse tema, qual é a opinião de vocês, tanto homens como mulheres. Porque vocês, homens, também é importante que vocês digam pra gente. Vocês acham que ser mulher dá trabalho? Vocês queriam, em alguma vida, ser mulher, vir como mulher, para que vocês vivenciassem o que a gente fica em casa? Fazendo, trabalhando, criando os filhos, enfim. Hoje acho que já evoluiu bastante, né? Mas nos sigam, dê um like e compartilhem com os amigos. E agora, gente, a gente vai falar o quê? A vida real versus o que a gente tem na mídia, né? Será que é interessante a gente ficar o tempo inteiro se comparando, querendo, né, ser melhor, ser Mulher Maravilha, né? Que a gente, durante muito tempo, a gente ficou nessa onda de querer fazer tudo, de ser maravilhosa, ser maravilha, e a gente precisa repensar isso um pouco, né? Acho e é isso que a gente está querendo convidar, né? Vocês aqui. Então, acho que isso talvez seja uma das maiores dores das mulheres, mas ali respondendo a pergunta, dá trabalho ser mulher, mas eu adoro. Não acho que eu viria na outra encarnação, se é que existe a encarnação como homem. Eu tenho conhecido mulheres cada vez mais maravilhosas como a gente aqui, então eu tenho cada dia mais orgulho da minha jornada. Mas, de fato, existe uma exigência muito grande e, né, uma exigência da mulher, principalmente, de como ela deve se portar, de como ela deve ser na aparência, do que ela deve ter, do status. O status é uma coisa geral, mas existe isso porque o efeito de comparação, na minha opinião, entre a mulher é muito maior. As mulheres se comparam muito mais. E a própria quantidade de plataformas que a gente tem hoje, rede social, com a internet, acho que as coisas potencializaram isso muito, fazem com que a gente muitas vezes está ali, de repente você não está num dia muito bom e você abre ali um Instagram, uma rede social, um TikTok e você vê uma colega, uma pessoa curtindo o dia, viajando, etc, e você se sente para baixo porque isso acontece, quem nunca passou por isso, né? Então existe um efeito de comparação que eu acho que a gente cada vez mais precisa, não é que eu não tenha, eu já me comparei muitas vezes, mas eu tenho trabalhado para caminhar, para eu ter minha referência como referência meu ontem, como eu era. E a gente fala muito sobre isso aqui no Ligo Flow. Como o Ligo Flow e como a gente tem se transformado até com os nossos desafios, né? Sim. Tentado ser melhor, etc. E eu não tenho como me comparar com Lívia, com Paula, com Andréa. Cada um tem a sua jornada. Mas eu acho, principalmente, que o ponto de exigência, né? Da grande exigência da mulher, muitas vezes é a própria autocobrança. A gente se cobra demais, eu digo muito por mim, muitas vezes eu sou muito mais dura comigo mesmo do que o outro. Então, acho que o caminho é a gente começar a trabalhar nossa mente para que a gente se aceite mais e comece a não se importar, deixar para lá e não ligar, mas não se importar tanto com a opinião dos outros, porque isso vai acontecer, é natural. A gente tem a opinião dos outros, de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta o tempo todo, né? Então, a gente tem que viver conforme os nossos valores, né? Então é isso que eu tenho tentado trabalhar. É fácil? Não é, mas... E muitas vezes também quando a mulher para pensar e se comparar, ou algumas se vitimizam muito, ou outras são muito Mulher Maravilha, né? E eu vejo que a gente precisa trabalhar cada vez mais, ao menos eu tenho aprendido muito com isso, em tentar ter um equilíbrio na nossa vida, porque é difícil, né? O nosso dia a dia é pesado para todo mundo, né? Quem tem filho, quem não tem filho, a carga de trabalho, né? A mulher ainda se cobra
de dieta, do que comer, não comer, ou come muito, ou come pouco, não tem quem não se cobre isso. Eu acho que um ponto muito importante para todas nós hoje é o equilíbrio. É o mais difícil, né? Você falou uma coisa que a vida como ela é, né? A gente tá aqui falando isso, né? Várias vezes eu abria o Instagram e vi amigos meus, ou até artistas, assim, pessoas que eu nunca vou conhecer pessoalmente, eu falava, nossa, eu queria ter essa vida. Aí depois, hoje, você vê, a gente amadurece, você fala, não, mas pra que eu quero ter aquela vida? Não, eu tô muito feliz com a minha. Eu tenho tudo que eu gostaria até aqui. Então, isso acho que é um caminho para tentar buscar esse equilíbrio, né, Paula? Com certeza. Eu acho que a mulher, ela vem... ao longo do tempo, a gente vem absorvendo cada vez mais coisas, né? Mais responsabilidade. Lá atrás, a mulher era dona de casa, ela cuidava dos filhos, tinha todo um cenário que era diferente do que é hoje. Ao longo do tempo, ela veio acumulando atividades, acumulando responsabilidades, e com isso, obviamente, veio ficando assoberbada, né? Porque, querendo ou não, a preocupação que a gente tem de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de sair para trabalhar, de ficar magra, de comer pouco, de malhar, de dormir bem, é tanta coisa que a gente tem que fazer que, às vezes, a gente está exausto e não se dá conta que está exausto. Eu vim agora, até no final do ano, eu fiquei impressionada, que eu tirei uns dias lá no final do ano, fui para uma praia lá na minha cidade, lá perto da minha cidade, e teve um dia que eu dormi como eu nunca durmo. Eu até comentei com meu marido, eu digo, não entendi esse meu sono, mas eu acho que eu vinha num cansaço acumulado. Isso é que é pior, quando a gente está na roda viva, a gente não se dá conta do quanto a gente está cansada, do quanto a gente pode estar cansada emocionalmente. Porque não é só a parte física, é a parte emocional. Você se preocupar com o futuro dos seus filhos, você se preocupar se está tudo bem em casa, você se preocupar se você vai ter dinheiro para fazer tal coisa, você se preocupar se você está entregando o que você tem que entregar no trabalho, se você se preocupar se você está cuidando suficientemente da sua saúde. Isso vai desgastando, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber lidar com isso com leveza, o que também muitas vezes não é fácil. E a gente se cobra muito. Eu acho que o grande ponto da mulher é esse excesso de cobrança. Então, acho que a gente tem que ser mais gentil com a gente. Né? Tem que ser mais gentil com a gente tem que se acolher mais e a gente tem que se perceber muito mais. E eu fiquei muito feliz que lá, nesse meu período que deu essa pausa entre 2024 e 2025, eu pude me olhar e dizer assim, eu não estou sendo eu estou endurecendo para poder dar conta. E eu não quero endurecer para dar conta. Eu quero dar conta sendo quem eu sou. E se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão de alguma coisa para poder não deixar de ter a minha essência, a minha sensibilidade e o meu prazer de ver e de viver a vida da forma que eu acho que é a melhor forma de viver a vida. Então, eu acho que a gente tem que, de vez em quando, se olhar. Não deixem de se olhar. Não deixem de se perceber e de curar qualquer ferida, qualquer coisa que não esteja legal dentro de vocês, para que isso não vire um problema maior depois. Perfeito. Acho que Déa falou, né, da gratidão, né, da gente ter a gratidão por tudo que a gente vem construindo, por quanto a gente vem amadurecendo, para tentar ter esse equilíbrio e se cobrar menos. Eu já me cobrei muito mais. Acho que hoje eu consigo me cobrar menos e me sinto mais leve, apesar dos desafios, né, que não são poucos. Hoje eu estava falando em casa com minha nora e eu falei para ela assim, preciso de um remédio, eu tô sem energia, tô cansada. E ela falou assim, você tá cansada? Você não precisa de remédio, você precisa dar uma pausa, porque você não para, você tá o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E isso cansa. Então, às vezes a gente também não se percebe, que a gente tá nesse automático tão forte que você vai ali, que o outro precisa nos chamar. Então, que a gente também escute um pouco quando alguém de fora nos dá essa sinalização, assim, que tá puxado. É verdade. A gente precisa ouvir as pessoas que gostam da gente, que estão ali, né, perto da gente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos preços que a gente paga, né? Dos boletos que a gente recebe por ser mulher, os boletos da vida feminina. E isso é algo que é muito marcante na minha vida, porque em algum momento eu tive que pagar um boleto, eu tive que tomar uma decisão de interromper minha carreira, porque meu marido teve várias mudanças consecutivas para vários estados diferentes e eu optei naquele momento por acompanhá-lo. É óbvio que isso me traz um preço. Me traz um preço
de não ter estado no mercado fazendo o que eu tinha que fazer para poder evoluir na minha carreira na velocidade e da forma que eu gostaria. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava priorizar aquilo naquele momento, né? Então, são preços que a gente paga para poder ter alguma coisa que naquele momento é importante para nós. E que, óbvio, continua sendo importante hoje manter meu casamento e ter a nossa estabilidade familiar. Mas, querendo ou não, hoje eu não estou onde eu poderia estar, né? Se eu não tivesse feito essa escolha lá atrás. Então, nós, como mulheres, em alguns momentos na vida, a gente paga esses boletos. É mais fácil. Tem homens que fazem isso, mas a gente sabe que é muito menos, né? São muito mais as mulheres que tomam essas decisões e acabam abrindo mão de si mesmas em prol da família, em prol dos filhos, em prol do marido, para poder manter ali a família unida. Só que eu tenho uma coisa para dizer com relação a isso, pela minha experiência. Não foi fácil, até eu chegar nesse ponto, porque durante muito tempo eu fiquei olhando as circunstâncias que eu estava vivendo. Porque agora a gente está morando aqui, amanhã a gente está morando ali, depois de amanhã a gente está morando não sei onde, como é que eu vou fazer qualquer coisa? No momento que eu parei de olhar as circunstâncias e tomei uma decisão de olhar para mim novamente, de priorizar a minha carreira, foi quando eu realmente fiz isso acontecer. Então, se eu posso deixar um recado para vocês, quando chegar um boleto desse, seja esse meu ou qualquer outro, que você precise pagar um preço por ser mulher, porque muitas vezes a gente paga sem querer ser militante ou nada disso, é a vida real, é a vida como ela aconteceu comigo, que a gente saiba que a gente pode tomar uma decisão e fazer o que a gente tem que fazer e que a gente tenha coragem para isso. Porque no momento que eu fiz, a minha vida mudou novamente. E eu estou aqui fazendo uma escolha hoje, gravando esse podcast, tendo um projeto com as meninas, que a gente tem muitos planos aqui. Tenho meu trabalho como executiva, que eu também adoro e quero muito poder crescer. Então, não interessa se eu vou fazer 50 anos daqui a 5 meses, não interessa se o tempo passou, não interessa se eu fiquei 8 anos fora do mercado, interessa o que eu quero hoje e o que eu vou fazer hoje para conseguir o que eu quero. Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês, que não importa o preço que a gente pague, a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. Perfeito. E eu vou falar assim um pouco, a minha foi contrária, né? Porque como eu separei logo meu filho recém-nascido, eu precisava trabalhar. E aí eu fiz muito essa questão de mudança, de abandonar a família, porque aí eu fui mudar para poder crescer. E aí eu fui fazendo relacionamentos em cada lugar que eu fui passando. E chegou um momento que eu falei assim, eu preciso priorizar um pouco, voltar para casa dos meus pais, porque eles estão envelhecendo e eu já estava há 10 anos fora de casa. Eu falei, eu quero voltar e quero tentar ficar mais perto da minha família. E eu voltei. Quando eu voltei, eu conheci meu marido. E aí eu, de novo, fui embora 2 anos depois. Mas valeu ter ido para lá, ter passado aquele tempo com meus pais, com meus irmãos. Então, é muito importante que a gente tome decisões, e eu falo hoje para qualquer pessoa, assim, mudar é fundamental. Você não vê o panorama do quanto você pode crescer, a sua mente expandir, se você fica no mesmo lugar. Então, é muito importante que a gente se permita não mudar de cidade só, mas mudar de pensamento, mudar de atividade, viver novas experiências. Então, vivam novas experiências, façam novas escolhas, para tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, sem cobrança exacerbada. Hoje tem uma cobrança super enorme, né, sobre beleza, como é que a gente vai, que roupa a gente vai vestir, se a gente está bonita, se na câmera está parecendo legal. E aqui, entre nós, a gente tem vivido uma experiência que foi romper um pouco com esse pensamento do que o outro acha, do que a gente está fazendo. Porque a gente está sendo tão genuíno nessa troca que a gente possa estar passando para vocês um pouco da nossa experiência, inspirando um pouquinho cada um de vocês, que tem feito a gente ser um pouquinho melhor cada dia. Legal. E nem por isso a gente deixa de se cuidar, de querer ser bonita, de se arrumar, mas é relativizar tudo isso, né? A gente relativiza, não sofre tanto, mas não quer dizer que a gente não esteja aqui preocupada também, que somos todas vaidosas e tal. Eu acho que acho que o maior boleto, assim, falando como ser mulher, né? O maior boleto que eu paguei na minha vida foi a decisão de não ter filho, né?
Eu até hoje me pergunto se essa decisão foi alguma coisa, foi bem tomada, se foi uma decisão mesmo ou se eu fui deixando a vida me levar, porque meu foco na carreira era tão grande que eu deixava sempre para amanhã, no ano que vem, no ano que vem, no ano que vem. Eu sempre, desde muito cedo, desde nova, gente, desde a faculdade, eu sempre fui uma pessoa de planejar a minha vida, a minha carreira, o que eu queria para mim. E filho nunca esteve nos meus planos e é natural da mulher, para a realização dela, a maternidade. Sim, fui muito cobrada até um certo tempo, agora não sou mais cobrada de ter filhos. E julgada, foi? Julgada também. E isso me trazia, de certa forma, até um medo. Nossa, quando eu ficar mais velha, não vou ter quem cuide de mim, porque eu não quis ter filho, porque as pessoas falam isso, né? Quem tem família normalmente falam. Então, as pessoas tentavam me julgar muito usando medo. Só que eu fui firme. O tempo passou, eu não tive filho, eu estou bem com essa decisão. Só que eu me pergunto se eu poderia ter tido. Eu faço essa pergunta. Eu não fico sofrendo nem sem dormir com isso, mas se eu voltasse no tempo, talvez eu teria tido filho, por exemplo. Vocês têm filhos grandes agora, né? Então é um outro momento de já criou e já viveu tudo que tinha que viver e agora tem uma preocupação de mãe que é pro resto da vida. Minha mãe disse que acho que você não dorme mais da mesma forma, né? Quando você tem filhos. Acho sim que eu poderia ser uma pessoa melhor se eu tivesse filho. Não tem como comparar. A gente eu acho que é o auge do amor, da abnegação e do altruísmo e de você se doar. Então eu sempre fui muito individualista e eu mudei isso. Só que talvez eu não tenha mudado na proporção que uma mãe muda, né? Mas foi a decisão que eu tomei. Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse tido. E se eu puder dizer uma coisa para vocês que estão assistindo aqui, eu acho que hoje não é mais uma escolha, né? Ou a carreira, porque na verdade foi meio que uma escolha que eu fiz para viajar, para poder ir para outros lugares sem filho, né? Para poder tentar a carreira. Fui para Belém, fui para o Rio, fui para São Paulo, fui para Brasília. Eu escolhi não ter filho, porque eu acho que seria uma coisa que me prenderia. Mas eu acho que hoje não é mais uma escolha. As duas coisas podem ser feitas. Então, se a mulher puder ter filho, eu super apoio, porque eu acho que para o crescimento do ser humano e da mulher, principalmente. Então, eu acho que é importante. Eu acho que faltou isso em mim. Mas também sou bem resolvida com isso. Então, acho que foi o grande boleto, assim, por ser mulher, que eu paguei. Não sou tão julgada hoje, mas também, ao mesmo tempo, a maturidade, que é algo que você falou no início, não me faz me importar tanto. Absorver esse julgamento, né? Se eu sou julgada, né? E esse boleto também é o tal do relógio biológico, né? Eu poderia, assim, tudo bem, Cláudia Raia, acho que com 50 teve filho. Para mim, não quero, não por julgamento, mas eu acho que vai ser pesado, entendeu? Eu tô com outro momento da minha vida, mas se as pessoas estiverem bem com isso também, porque eu acho que o relógio biológico, ele conta ali, tá batendo o tempo inteiro pra gente, né? Mas eu acho que é o maior boleto, assim, que eu tive que pagar. Bom, primeiro que eu quero voltar um pouco nesse tema do quanto é legal essa reflexão que a gente está fazendo aqui de falar sobre os boletos da vida, né? Porque eu acho que ninguém deve parar o tempo todo e pensar, deixa eu olhar um pouco aqui para mim e pensar os meus boletos, né? Que aqui cada uma está contando um pouco do seu, mas se a gente ficar aqui tem a noite inteira vários boletos para a gente contar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada em crescer na minha carreira corporativa, né? E com certeza o meu maior boleto foi ter deixado a minha cidade e viajado tanto tempo, né? Muitas pessoas sabem da minha vida e já ouviram falar isso, mas foi um boleto muito caro, porque eu cresci, sim, na minha carreira, eu desenvolvi, eu cheguei até aqui, tenho orgulho dessa trajetória, mas eu paguei um preço muito caro pelo crescimento da minha filha, né? Porque eu nunca participei de nada. Eu perdi as festinhas, eu perdi as reuniões, eu tenho poucas lembranças. Isso é doído, sabe? E acho que uma fase muito dolorida para mim, que eu me lembro, foi na formatura dela da 8ª série, né? No colégio, que ela estudava no liceu e tinha uma igreja e a formatura ia ser na igreja, né? E aí todo mundo recebeu uma rosa. Aí a rosa era para as mães. Quando ela voltou, ela começou a chorar porque ela não sabia para quem ela dava aquela rosa. Porque eu era mãe, mas a avó também era mãe. E eu, com muita
dor e chorando por dentro, eu falei para ela, pode dar essa rosa para sua avó, porque ela é mãe, é sua mãe também. E eu tenho plena consciência disso, eu já chorei muito pedindo desculpa para ela disso. De eu não ter sido a mãe que eu gostaria, de buscar filho na escola e levar, por mesa de almoço, por café da manhã, nada disso aconteceu. Na fase dela de 2 anos até 12 anos, foi muito tempo, eu sei. E hoje, eu tenho isso dentro de mim, né, como uma tristeza, né? Então, quando eu falo, eu me sinto triste, mas ao mesmo tempo eu volto daí olhando assim, não tem que existir tristeza, onde teve um esforço muito grande para algo que eu sabia que não era importante só para mim, mas era importante para ela. Até porque ela está vivendo hoje, né? É isso. Então Você hoje pôde proporcionar. Exatamente. Então, hoje, quando eu volto nesse assunto, já voltei muitas vezes pedindo desculpa para Mayumi, né? De eu não ter sido a mãe que eu gostaria. Você falou seria um peso para mim, né? Para mim, relativamente, acho que era um peso, porque eu queria trabalhar, viajar horas, e eu deixava ela, literalmente, né? E hoje, ela olha para mim e fala assim, se você não tivesse feito tudo isso, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. E esse reconhecimento, eu acho que ele... E é uma reflexão importante para o bem, para o mal. E pode terminar o reconhecimento que você ia falar. O reconhecimento dela, né, contigo, e ela te dizer isso, eu acho que minimamente deveria tirar essa tristeza do teu coração e te preencher te preencher de orgulho por ter podido proporcionar isso para ela. E eu não vou negar que eu tenho esse orgulho, eu tenho esse preenchimento, mas ao mesmo tempo eu também tenho um pouco daquele tudo bem, né, a gente vazio. sentir. É isso que eu ia falar, esse vazio de si. Por que que eu não deixei uma reunião para ir para a festinha, por exemplo, né? E aí a vida vai passando, a gente vai chegando aqui nessa idade, a gente vai pensando no que valeu a pena, no que não valeu. E até o que não valeu, valeu. É isso, né? Isso é lindo demais da vida, eu acho. Ouvindo vocês, eu acho tão bonito, né, a vida. E as nossas emoções, e as nossas tristezas, e os nossos vazios, e os nossos medos. Eu acho que isso é a vida, gente. Não existe uma vida perfeita. Né? Eu já tive que abrir mão porque o meu marido se mudou várias vezes e teve que morar em várias cidades, mas aí eu tive tempo de estar com meus filhos. Eu perdi a minha carreira, ganhei outra coisa e a vida é isso. A gente perde, a gente ganha. E tá tudo bem, E né? a gente tem que saber lidar com esses perdas e ganhos. E não tem uma fórmula, né? Principalmente para a mulher, sempre quiseram criar uma fórmula. Aí tem a cultural, a sociedade. Não tem uma fórmula da felicidade. Quando eu resolvi casar, quando eu comecei a namorar com o meu marido atual, minha mãe, nossa filha, a gente ri dessa história, que minha mãe é muito verdadeira, ela fala tudo o que pensa. Nossa filha, mas 2 filhos, pelo amor de Deus e tal. Imagina, ela queria que eu casasse com alguém que fosse sempre solteiro, que nunca tivesse tido um relacionamento. E hoje os casamentos se fazem de ex, né? São as novas famílias que estão se formando, vêm de casamentos anteriores, muitas, né? E eu falei, mãe... E aí ela falou, mas ele tem 2 filhos, filha, como é que vai ser isso e tal? E eu moramos juntos 3 anos e eu me tornei uma pessoa melhor porque eu tive o desafio de conviver com 2 crianças. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou. Eu não tive, você vê como a vida é e como Deus é. Aí entra Deus no meio, porque eu tenho muita fé, mas eu acho assim, eu não aprendi da forma que deveria aprender, que é tendo filho, mas Deus colocou o desafio na minha vida para eu ser melhor. Sim. E é impressionante, assim, mas voltando aqui, não existe a fórmula da felicidade. Né? Foram casamentos que trouxeram filhos de ambos os lados. Lívia tem uma história também com o Fred, e tem a Andréia, e assim a vida não tem, assim como as escolhas. Eu quero ficar com a minha família, eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa, ou eu quero ser uma profissional, não quero ter filho. E tá tudo bem, se não tá tudo bem, tem que ficar tudo bem, né? Isso. E a gente vai ser julgado de qualquer forma. Isso. Fazendo, não fazendo, escolhendo, não escolhendo. E a gente tem desafios o tempo inteiro, né? Eu tô com uma amiga que perdeu o pai e a mãe foi morar com ela. Gente, você trazer uma mãe para dentro de casa, assim, que a mãe também tinha a vida dela, o jeito dela como mulher, da criação que ela teve. Por mais que seja a mãe, né? Há algum tempo já moram separadas. Então, esse desafio também de reintegrar famílias, que às vezes, como você falou, né? Quando você envelhece, você tem quem cuide.
Então, essa mãe está tendo a oportunidade de ser cuidada. Mas é um desafio também para as duas. Sim. Tipo, como é que eu vou... a minha rotina e a rotina da minha mãe se casar para virar uma rotina harmônica, né? Dentro das duas. Porque até isso é a cobrança das nossas mães, né? Ai, você é bagunceira. Minha mãe fala para mim às vezes. Eu falei, mãe, não dá para fazer tudo, né? Tem alguma coisinha que vai ficar bagunçada e daqui a pouco a gente arruma. Isso faz parte do jogo. E a gente precisa também ter respirar um pouco, como a Déia falou, pô, eu me cobrava, tinha um vazio, mas quando eu olho também a mulher que eu formei, né? A minha filha do jeito que ela tá hoje, eu tenho orgulho. Então, tudo tem esse equilíbrio, né? E a gente que não deixe o que é mais pesado ser mais forte do que a gratidão, sobretudo. Isso aí. Isso que você está falando, puxa, acho que uma outra coisa para a gente conversar aqui, que a gente vai ter desafios ainda. A única certeza que a gente tem nessa vida é que nem, assim, você está numa página, você abre uma página do livro, isso aqui vai passar, e pode ser uma fase boa, né? Aí uma fase ruim, aí você abre uma página do próximo livro, isso aqui também vai passar, seja bom, seja ruim. A gente vai continuar vivendo desafios bons, desafios ruins, como você falou aí da sua amiga. O ponto é como a gente consegue desenvolver estratégias para manter esse equilíbrio que a Andrea falou tanto aqui, que a gente está falando, que eu acho que é o que a gente prega muito no Flow. As pessoas acham que Flow é só a gente estar leve, o mindfulness. Não, o Flow é a gente encontrar um equilíbrio que faça a gente feliz da forma que a gente acredita, né? Então, quais as estratégias, eu queria ouvir de vocês, que vocês usam para seguir crescendo? Seja autoconhecimento e tal, como é que vocês fazem para lutar por esse equilíbrio e por essa felicidade que a gente tanto acredita aqui? Eu acho que a base de tudo é a gente saber ter consciência de qual é o nosso objetivo, né? E qual é o nosso propósito enquanto mulher, enquanto ser humano. Porque eu acho que quando a gente tem isso muito claro, independente da gente fazer escolhas que a gente às vezes pague um preço, como eu paguei, né? O preço de ficar um tempo fora do mercado, ter que parar a minha carreira, mas eu queria manter a minha família. Aquilo naquele momento era mais importante para mim. Então, quando a gente tem consciência do nosso propósito, eu acho que a gente consegue chegar nesse equilíbrio. Porque ainda que eu tenha tido uma perda, eu sei o porquê que eu fiz aquilo. Tudo sempre começa no porquê, impressionante, né? Exato. Então, quando o porquê ele é claro, é muito mais fácil de você lidar com o débito quando ele chega. Porque eu sei o porquê. Eu tenho esse débito, agora eu vou correr atrás. O que a gente não pode é simplesmente dizer assim, eu tenho um débito e vou ficar muito triste, eu sou uma vítima porque eu tive que fazer isso, minha vida acabou. Não. Eu tenho a oportunidade de mudar essa história. Eu perdi ali, mas posso ganhar agora. O que não pode também é o mercado olhar para mim e dizer, poxa, mas ela ficou 8 anos fora, poxa, mas ela tá atrás, poxa, mas ela largou pelo... Não, é isso que não pode, as pessoas julgarem as nossas escolhas, porque só a gente sabe aonde o calo aperta. Concordo. Ninguém sabe. Verdade. Ninguém tem a capacidade de julgar uma decisão que eu tomei ou que você tomou de não ter filho. Ninguém sabe aonde o calo aperta. Então a gente não tem nem que ligar para o que os outros pensam e não tem nem que se importar quando alguém não acredita que a gente é capaz de recomeçar. Agora imagina que loucura, né? Você tem um sonho que você tem certeza que vai dar certo, por exemplo, a pessoa tem um sonho, você pode ter o sonho que o Flow vai dar certo, tá indo tudo muito bem, por exemplo, aqui, e aí você vai deixar de fazer ele ou vai se travar, o ser humano é assim, por causa do julgamento alheio. Que loucura, e a gente deixa o nosso sonho para trás ou deixa de acreditar ou fazer ele da melhor forma, porque fulano, cicrano vai falar, vai criticar que você está gravando vídeo, vai achar, por que essa mulher está fazendo isso, ela não é tão inteligente assim, por que aquilo, porque vai ter. Sempre vai ter. E a gente vai deixar um sonho nosso. E às vezes uma pessoa que quer fazer e não faz é que vai mais te julgar. Exato. Esse é o ponto, né? Quem menos faz é quem mais julga. Eu traria assim, uma coisa importante também para a gente seguir crescendo e realizando o nosso propósito, do que cada um tem dentro de si para realizar. Quer ter uma rede de apoio forte, né? Nesses meus movimentos, como eu fiz com meu filho, eu sempre busquei ter uma rede de apoio. E eu sempre tive muita sorte, porque tanto nos lugares que eu fui, eu tive anjos, que eu falo, né, da minha equipe, ou amigos, ou pares que eu tive como aliados. Como eu levei também rede de apoio quando meu filho era menor, e depois a rede de apoio foi se formando dentro do lugar que eu estava, por exemplo, São Paulo.
eu não trouxe ninguém para morar comigo, mas eu tinha a rede de apoio das amigas que eu formei aqui. Então, cara, busca a rede de apoio que vai ser mais leve nos momentos difíceis. Porque o que é rede de apoio para você? O que seria a rede de apoio para Rede de apoio é alguém que pode nos apoiar mesmo, nos ajudar. Não só família, né? Não família. Porque a família ela já é uma rede de apoio nossa. E no nosso caso, que saiu da nossa terra, a gente tem que construir uma família, né? É que termina, né? Hoje a gente brinca muito, tem pessoas que me chamam de mãe, tem pessoas que me chamam de irmã, porque a gente vai realmente formando famílias, né? Foi muito feliz o que a Paulinha trouxe aqui. Porque a gente vai, a gente se sou conhece. Tia dos filhos dela. Imagina, ela virou minha irmã, virou tia. E eu já tenho até netos, né? A Ju. Então, a gente... Porque no caso da Ju, tu és avó e eu sou a mãe. Exato. Então, é ter pessoas que te queiram bem a ponto de te realmente estar do seu lado em momentos que você precisa ou de um abraço, ou precisa que esteja ali do seu lado, ou que precisa puxar sua orelha. Porque a rede de apoio também não é só abraço, ela vai te puxar a orelha também. Vai. E é importante que puxe. Né? A amizade é muito importante, né? Eu estava pensando aqui para comentar essa parte de que muitas vezes a gente não se conhece tanto, não tem... o tempo, né? Se eu nova pudesse ter alguém com a minha idade e dar um conselho para quem ainda é jovem, né? Eu acho que eu teria me formado de uma outra forma, né? Eu teria me autoconhecido melhor, eu teria tido prioridades certas na hora que fossem necessárias. Mas tá tudo bem também, né? Porque a gente, quando é mais novo, a gente quer viver tudo loucamente. Às vezes a gente nem ouve, né? Nem o que ouve. a pessoa quer falar. Exatamente. Só que hoje, né? Voltando aqui para o tema de que a mulher ela tem muita coisa para fazer, né? Ela trabalha, ela estuda, ela cria os filhos, ela faz os seus corres, tenta uma academia ou não, ela vai para o mercado, ela tem que cuidar da casa toda. Nós vamos falando disso ainda, né, Paula? Eu e você, né? Como que a gente equilibra todos esses pratos da nossa vida, né? Tem que ter um autoconhecimento de si próprio nosso muito forte, né? Para que a gente consiga, nessa nossa maturidade, pensar, como a Paula falou, o que é prioridade para mim, o que é o propósito para mim, né? Porque senão as coisas descasam, senão você sai fazendo tudo e você não consegue fazer nada. Eu falo isso porque eu, por exemplo, eu faço muita coisa, né? Todo mundo até brinca comigo que a minha agenda é muito cheia. Eu faço porque eu gosto de fazer. Eu gosto de ir para academia, eu gosto de cuidar de mim, né, de ter os momentos que eu cuido de mim aos sábados. Eu gosto de estar com as minhas amigas. Tenho vários grupos e todo mundo marca coisa toda hora. Então, lógico que eu falo isso é prioridade. Mas isso aqui para mim não vai ser agora, porque eu também tenho que ter o meu momento de descanso, o momento em que eu quero ficar idealizando e pensando no flow, o que a gente vai fazer de novo. Então, é legal trazer isso, porque isso é uma forma de autoconhecimento, também de propósito, com prioridade, para a gente direcionar a nossa vida. Isso a gente fala com toda essa, com mais força agora pelo momento em que nós chegamos, né? Eu acho que a gente tem muito ainda para andar, obviamente, crescer, aprender, né? A vida é um aprendizado diário, né? Mas para quem está assistindo a gente, né? Que tem aí seus 20, 30 anos a menos do que eu tenho, com certeza tem uma oportunidade grande de se envolver mais no teu propósito de verdade, com prioridade. Que isso vai te ajudar, você vai sobreviver, em qualquer circunstância a gente vai sobreviver, mas digamos que a tua sobrevivência ela possa ser um pouco mais elevada do que a minha foi, por exemplo. Boa. Assim, a estratégia que eu uso para seguir crescendo hoje, e aí tem a maturidade, né? Eu não seguiria isso se eu fosse 20 anos mais nova, talvez. É a ousadia e a coragem, que eu não tinha.
E aí, como eu falei do medo aqui, eu tinha medo das coisas. O medo do julgamento era algo muito forte para mim. Hoje ele caiu muito, mas muito. E por isso que dizem, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando sem filtro. Não é, a gente vai ficando mais maduro e a gente sabe o que quer. A gente vai ficando mais segura, né? Mais segura, exatamente. E aí, a coragem não é você simplesmente acabar o medo e fazer o que quer, não. É apesar do medo, não é a ausência do... Apesar do medo, eu vou enfrentar, eu vou ter ousadia. Eu tinha esse sonho de estar aqui com vocês há muitos anos, mas eu não tinha coragem. Eu comecei um projeto na época da pandemia, abri um Instagram para falar de inovação, porque eu tinha feito uma imersão em inovação na empresa e tal. Aquilo foi maravilhoso para mim. Eu sempre gostei de estudar, de falar. E aí eu comecei a ser mediadora do nada, né? Não sei, nem lembro como aconteceu. Eu comecei a mediar vários encontros na empresa. E isso foi tão legal para mim e por causa do medo eu não consegui colocar aquilo para frente. Eu tinha medo de gravar um vídeo e as pessoas darem risada de mim, falarem de mim. E eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Então, para seguir crescendo, eu digo, é porque a gente não pode impedir o curso natural das coisas. Eu não posso dizer, de repente, para tua filha, a Marcela, tá com 26 anos. Eu não posso falar, 26 não é nem tão novinha, mas eu não posso falar para uma garota de 26 anos ou de 20... se jogue, não tenha medo, não tenha insegurança, porque ela vai ter que passar pelo processo dela. Mas eu acho que esse tipo de coisa que a gente conta aqui faz toda a diferença. De repente é um exemplo, né? A gente está aqui para compartilhar. Se não fosse a minha ousadia e a minha coragem, e eu deixar o medo muito do que as pessoas vão pensar, eu acho que eu não estaria nessa mesa aqui com vocês. Gente, eu sonhava uma coisa boba, eu sonhava... Como é que pode uma coisa tão simples? Eu sonhava em gravar um podcast. Quantos podcasts a gente já fez? Sabe? Muitos. Imagina, poderia ter feito muito antes. E é isso, por causa de quê? Mas cada um tem seu momento, então acho que é uma das coisas, coragem pra gente seguir. Eu queria fazer só um complemento sobre o que eu falei, que eu acho importante, que é a questão, né, da gente ter o nosso objetivo, conhecer o nosso propósito, mas eu acho que isso daí ele tem que ser revisto de tempos em tempos, né? Que nem os OKRs, a gente tem que voltar e olhar, porque agora, nessa fase da minha vida, meus filhos criados, né, grandes, meu marido é estável no trabalho dele, não teremos mais mudanças, e se tivermos, teremos que negociar. Neste momento não será mais fácil, né? Mas porque o que acontece? Eu reavaliei o que é importante para mim hoje. E qual é a minha prioridade hoje, que não é a mesma de 10 anos atrás. Se há 10 anos atrás as minhas prioridades fossem as prioridades de hoje, provavelmente eu não estaria casada com ele. Provavelmente eu poderia ser até CEO de alguma coisa, se eu tivesse, né, dado a velocidade que eu quisesse dar para a minha vida. Mas... cada fase da nossa vida a gente tem uma prioridade e a gente tem que se dar a oportunidade de se olhar e entender o que eu quero agora. O que eu quero agora. E não vai ser alguém me dizendo o que eu tenho que fazer, porque da minha vida, da nossa vida, a gente sabe, óbvio que a gente ouve amigos, a gente ouve pai, a gente ouve mãe, a gente ouve marido. A gente tem que ouvir as pessoas, que também não dá pra gente ser uma caixa fechada. Mas a gente tem que, sobretudo, olhar para dentro do nosso coração, ouvir a nossa intuição. Porque o que nos trouxe aqui também foi a nossa intuição. A intuição é super importante. Aquilo naquele momento gritou muito alto. E a gente disse assim, dane-se se vão nos julgar. Querendo ou não, a gente se preocupou em alguns momentos com isso, sim. Mas a gente meteu a cara, né? E cada vez menos, né? Porque tudo é um exercício. Então, só para complementar, porque eu falei lá, né, atrás do propósito e das decisões que eu tomei e tudo mais, mas hoje as minhas prioridades são outras. E daqui a 5 anos podem ser outras. Vai depender do que acontecer na minha vida. Então, a gente tem que se dar essa chance de se olhar, reavaliar e recalcular a rota e recomeçar e se reinventar todas as vezes que forem necessárias para que a gente se mantenha sempre viva. Porque o importante é a gente estar viva. Não ter medo, né? E ter coragem, né? Para poder reinventar. Né? E aprender sempre, né? E aprender sempre. E só complementando uma coisa que a Mi falou sobre ter amigas, é essencial. Mulheres terem amigos, todo mundo, homens, mulheres, mas amizade na vida de uma mulher, nossa, gente, faz muita diferença. Tem até aquele estudo de Harvard que fala que as mulheres que têm amigas, elas vivem mais e vivem mais felizes porque a gente tem a capacidade de ter essa troca. Isso aqui, pra mim, não é trabalho, gente. Terapia. É terapia. Terapia. É engraçado que, só antes da gente seguir até com outro tema, meu marido, ele sempre... Os pais dele, principalmente o pai, era muito fechado, muito família. Ele não gostava de conversa, né?
Ele tinha amizade, meu marido e tal, mas ele não gostava dessa vizinho dentro de casa, amizade demais. E às vezes a gente se estressa em casa porque ele acha que eu falo demais para as minhas amigas, né? Você fala demais, ainda mais quando eu falo dele, porque aí entra, né, o orgulho, né? Então meu pai sempre dizia, amigo é da porta para dentro. Amigo é da porta para dentro, não da porta para fora. Aí ele falava, eu falava assim para ele, beleza. Mas, às vezes, da porta para fora, a gente não ouve as coisas que a gente ouve da porta para dentro, porque convive muito com as pessoas. E a gente tem essa diferença. Só quando a gente se estressa, porque para mim a amizade é muito importante, me alimenta. Às vezes, quando eu estou no final de semana e que o WhatsApp não toca, ou de repente Lívia não me manda uma mensagem, ou vocês não mandam no grupo, até quando o grupo fica parado, o nosso grupo, outra amiga que eu estou acostumada a falar, eu sinto vazio. Né? Não precisa estar junto, perto, mas eu preciso saber que aquelas pessoas estão ali, em algum momento se preocuparam comigo, ou que eu vou falar com elas. E isso faz, assim, uma diferença imensa. Não tem como conviver. Para mim, não dá. E essa rede de apoio, para mim, é fundamental. Acho que todas vivemos um pouco isso, porque a gente se mudou, né? Sim. Foi importante. Acho que é comum entre nós, né? Quando eu mudei de Campinas para São Paulo, apesar de ser perto, né, eu tinha uma rede de apoio e amigos lá muito grande, né? E eu sofri vários meses aqui e não ter as minhas amigas perto de mim. Mas eu criei uma nova rede, né? Novas amigas. E que rede? Criei uma nova rede de amigos. Mas é engraçado isso, porque até no final de semana a gente sente falta, né? Sim. A gente quer, arruma ter, assim, é muito engraçado, gente, ser mulher, né? A gente tá falando disso, né? Ser mulher é fácil, né? A mulher não fica parada um minuto, ser mulher gente? Não é fácil, mas se fosse fácil nós não seríamos mulheres. Não seríamos. Assim, a gente, até quando dá para descansar um pouco no final de semana, a gente quer chamar a amiga para saber se tá tudo bem. Assim, pensa, depois de já ter feito muita coisa no final de semana, que é o único tempo que a gente tem, né? Tirando as horas de trabalho na semana. Então é muito engraçado, porque a gente realmente é uma rede de apoio de uma puxar a outra, né? Uma tá ali segurando a outra, porque de verdade isso é uma coisa genuína, né? Da mulher, né? Ela tem ali uma pessoa, né? Que ela cuida, que ela é cuidada, que ela se preocupa, né? E é legal porque a gente aprende, né? A gente aprende com as outras mulheres, com as outras amigas. Assim, gente, vamos lá, vida real, né? A gente tá falando de vida real. Às vezes tem competição, tem comparação, tem uma briga aqui, outra ali, mas se é amiga, o que fica é essa troca, entendeu? Vai dizer que, por exemplo, nós quatro aqui, que a gente convive por conta de um projeto e, querendo ou não, nós tivemos que ficar amigas para dar certo. Eu acho que a gente não consegue viver em um ambiente que não é bom, né? Quanto a gente aprendeu uma com a outra. Nossa, com coisas boas, com coisas ruins. O quanto a gente tem evoluído. Que a gente é muito diferente. Muito entendeu? diferente. Então, isso é muito rico, inclusive. Muito. São 4 vezes mais conteúdo. 4 vezes. 4 vezes mais conteúdo. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é bom. Eu acho que é legal aqui nós estamos indo para os finalmente, né? Só desse episódio, né? Teremos muitos outros aí, como a Michelle já falou, já gravamos tantos, né? E ainda gravaremos muito mais, né? Mas eu queria convidar vocês a gente fazer um pouco uma reflexão sobre o que a gente falou aqui, né? Para que a gente pudesse, com o propósito do Flow, inspirar outras mulheres, né? Eu acho que cada uma de nós aqui trouxe temas assim ricos, experiências vividas por nós também, que é uma riqueza nossa, né? E que a gente pudesse dividir isso um pouco com quem está em casa, que eu tenho certeza que agora adora nos assistir, né? E vai gostar de partilhar isso aqui conosco, né? Eu acho que isso aqui essa conversa aqui é até uma conversa especial, pensando muito no mês da mulher, né? É especial para a mulher, que a gente pode dividir o que a gente sente, o que a gente pensa, para tentar ajudar as outras também. E se eu puder deixar uma mensagem final, além de tudo que eu já falei para vocês aqui, de todo o aprendizado que eu tenho com vocês e com as minhas amigas, não aceite o rótulo que muitas vezes a vida quer impor, né? A sociedade quer te impor, a caixa que as pessoas querem te colocar. Vou dar um exemplo rápido.
fulano não consegue ir além, é só aquilo ali, ele é aquele cargo, né, o crachá da pessoa, a pessoa não conhece, a pessoa é muito dura, ela não consegue se relacionar e tal, e aí vai criando um rótulo, às vezes, por conta de uma impressão, e a pessoa fica naquilo ali, aí ela até acredita, a gente até acredita nos rótulos que criam pra gente, e a gente não consegue sair daquilo ali e evoluir. Só depende de você sair dessa caixa e explodir. Então, se você não fizer isso e ficar no papel de vítima, nada vai acontecer na sua vida. É o que eu posso dizer aqui como mensagem final. Então, a gente começou perguntando, né? Ser mulher dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho, como ser homem também deve dar trabalho. Acho que não... Ser gente dá trabalho. Viver de verdade dá trabalho. Evoluir como ser humano dá trabalho. Então, eu acho que tudo isso é que faz ser interessante, é que faz ser gostoso, é que faz valer a pena. Porque se for uma vida morna, uma vida mais ou menos, uma vida que simplesmente acontece, não sei. Então, quanto mais, assim, eu acho que tem que ter vida dentro da vida, né? Então, a gente tem que ter intenção nas coisas que a gente vai fazer, a gente tem que ter intenção naquilo que a gente quer, a gente tem que conhecer a nossa essência, a gente tem que se conhecer cada vez mais para poder dar menos trabalho. E quanto mais a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe o que é que a gente quer fazer, a gente se cobra menos porque a gente sabe o porquê que a gente fez aquilo. Então, não é se dá trabalho ou se não dá trabalho. É se você está fazendo exatamente o que você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer e da forma que você pode fazer. Que nem sempre é como a gente quer, mas como a gente pode. Então, o que eu deixaria como mensagem é: sejam exatamente aquilo que vocês querem ser, não se prendam por conceitos e por limitações ou por circunstâncias. Eu me prendi durante muito tempo pelas circunstâncias e só perdi tempo. Só perdi tempo e fiquei me colocando naquele lugar de vítima, ai, muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá, muda pra lá. Mas aí chegou uma hora que eu tomei as rédeas e fiz o que eu tinha que fazer. E nesse momento a minha vida mudou. Então é nesse sentido que eu acho que nós, mulheres, ou um homem que também esteja vivendo por um processo de se sentir preso de alguma forma, é se permitir. É ativar dentro de si a vontade de fazer aquilo que tem que ser feito e se chacoalhar quando não estiver fazendo e fazer o que tem que ser feito. Então, faz o que tem que ser feito. Por você, pelas pessoas que você ama e por aquilo que você quer entregar. Não é quando a gente está no avião, não diz, bota a máscara primeiro em você, depois no outro. Então, não esqueça de você. Cuide de você, dos seus interesses e dos seus sonhos. Perfeito. Eu falaria sobre ter sua rede de apoio, que para mim fez toda a diferença, ter amizades genuínas, troque, aprenda, porque essas pessoas vão te ensinar. Se você estiver aberto a aprender, a escutar, você vai se transformar. Então, se transforme o tempo inteiro, não fique com mentalidade presa, né? A Paula falou assim, não veja só o que o outro quer, né? Faça também o que você deseja, se priorize, mas também aprenda, não fique com as suas, como a Paulinha também comentou, né? E a Mi. Poxa, a gente precisa revisar de vez em quando. Não dá para ser aquela pessoa de 10 anos atrás. Então, o aprendizado contínuo é extremamente importante e ele pode se dar de várias formas. Então, aprendam, se transformem um pouquinho a cada dia. É isso. Muito bom. Cuide, né? Cuide da tua família, cuide dos seus amigos, né? Os amigos são importantes, a família também. Mas mais importante é, como a Paula citou, cuide de você, né? O mês da mulher tá aí. Acho que cada uma aqui, a gente comemora o mês da mulher por quê? Né? Somos mulheres, somos fortes, maravilhosas, fazemos tudo, damos conta de tudo, e se não der, tá tudo bem também. O importante é que a gente está nessa caminhada juntas, certo? Como o Flow. Estamos aqui no nosso propósito, com as nossas intenções de impactar a vida de mulheres e homens que nos seguem, que podem parar para ouvir um pouco o que a gente genuinamente tem para discutir e dividir um pouco da nossa vida com todos. Até para entenderem as mulheres, né? Deles melhor, né? Até para entender as mulheres melhor, muito bom. E muitas vezes eles não entendem. É isso. E a gente queria que vocês falassem aqui o que é mais desafiador em ser mulher, né? Para que a gente possa trocar mesmo aqui, continuar nos comentários, para que a gente vá enriquecendo aqui essa troca, porque é super importante a gente ouvir vocês também.
É isso. Meninas, feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Eu admiro demais vocês. Eu também. Vocês são maravilhosas. Feliz dia, Obrigada foi por incrível. tudo. A Feliz Dia vocês, das Mulheres para vocês também. feliz Dia das Mulheres. Um beijo. E liga o Flow. Liga o Flow.